Esses dias estava pensando em uma frase muito simples. E a frase é a seguinte: a gente tem o hábito de se acostumar com tudo. E num primeiro momento parece até uma frase óbvia demais. Mas depois eu fiquei pensando no peso que ela tem e carrega sobre a nossa vida. Porque vamos lá, pensa comigo. Se por um lado isso de nos acostumar com tudo nos ajuda a enfrentar alguns momentos difíceis, por outro, às vezes faz a gente permanecer em lugares onde nunca deveríamos ter ficado. Então, pensando bem a respeito do que essa frase e atitude carregam sobre os nossos dias, podemos ver que a gente se acostuma com a correria e normalizamos isso como se fosse algo grandioso e extremamente importante. Nos acostumamos a acordar já olhando o celular, sem ao menos abrir os olhos direito. Iniciamos mais um dia vivendo sempre com alguma pendência na cabeça. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E sem falar que começamos a viver no automático e a responder que está tudo bem antes mesmo de perceber como realmente estamos nos sentindo. E isso vai acontecendo tão devagar que quase não percebemos, vai se integrando na nossa existência e na nossa rotina diária. Vamos literalmente nos acostumando com tudo, seja com o que é bom ou seja com o que é ruim também, infelizmente. Porque raciocina comigo, ninguém acorda um dia e decide simplesmente viver no modo automático. Isso se trata de um processo que vai se incorporando dia após dia. Hoje você deixa de fazer uma coisa que gostava porque está sem tempo. Amanhã cancela um compromisso porque está se sentindo cansado demais. Depois adia um sonho porque acredita que não é a hora certa. E quando percebe, já faz tanto tempo que você não olha para si mesmo que até esquece que um dia era diferente. E sabe o que mais me faz pensar sobre tudo isso? É que nós costumamos estranhar muito mais a mudança do que o sofrimento em si. Quando alguma coisa sai do lugar, logo pensamos que há um problema. Algo estranho aconteceu, não é assim que funciona. Mas, muitas vezes, o problema era justamente aquilo que estava parado ali, há anos, estagnado, sem uma direção. E vivíamos sobrevivendo àquela situação, lutando dia após dia. É intrigante como conseguimos normalizar situações que, se acontecessem com alguém que conhecemos, um amigo próximo, um parente, alguém que amamos, imediatamente nos preocuparíamos. Mas quando é com a gente, não costumamos olhar com a mesma gentileza, com o mesmo cuidado, pois tendemos sempre a nos acostumar com relacionamentos frios, com trabalhos que nos esvaziam, a viver sempre cansados e esgotados, achando que isso tudo é normal. Nos acostumamos a engolir o choro porque achamos que não é o momento de chorar, ou porque devemos parecer ser forte o tempo todo diante dos outros. Costumamos a dizer, depois eu vejo isso, quando se trata de algo importante que deveria ser priorizado. Só que esse depois nunca chega e a vida vai acontecendo, dia após dia. E enquanto isso, vamos nos convencendo de que somos assim, que a vida é difícil mesmo, se lamentando diariamente, exatamente pela vida ser assim. Mas a grande verdade é que estamos tão adaptados a viver assim que seguimos refém desse sentimento de impotência, e vamos nos acovardando diante dele, sobrevivendo aos dias, mesmo sentindo que o coração pede uma mudança de rota, uma mudança de planos, uma mudança de atitude. Só que existe uma diferença enorme entre estar em paz e simplesmente ter desistido de mudar, porque nem toda tranquilidade é sinal de que está tudo bem. Às vezes é só o silêncio de quem cansou de lutar e foi se entregando,
diariamente a viver no piloto automático da vida. E talvez seja por isso que algumas mudanças comecem de um jeito tão discreto, bem devagar, quase que imperceptíveis. Elas não começam quando encontramos coragem, e nem esperam a gente ter coragem para isso. Elas não começam nem quando tudo melhora. Elas começam quando alguma coisa deixa de parecer normal e começa a incomodar de certa forma. Sabe, quando a gente olha para a própria vida e pensa assim: acredito que muitas pessoas, em alguns momentos da vida, já pararam para pensar nisso. Espera, será que eu quero continuar vivendo desse jeito? Foi essa a vida que eu desejei para mim? E essa pergunta por si só já muda muita coisa, porque é muito difícil voltar a dormir sossegado quando a consciência desperta e aquele incômodo começa a cutucar para uma mudança. E esse foi apenas um de muitos pensamentos que eu me pego pensando constantemente. E hoje eu quis trazer para o nosso momento de conversa e escuta, pois achei que seria válido dividir essa reflexão com você. Acredito que muitas pessoas pensam a respeito também. Se você também pensa sobre isso, deixa seu comentário aqui. Eu respondo assim que eu conseguir. Esse foi mais um Minutos de Retorno. Até a próxima pausa.